E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Igor, sou professor de Física e vou dar aqui seguimento à resolução das questões do Enem do ano de 2019. Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem, curtirem os vídeos, caso vocês estejam gostando, tá? Porque assim vocês aumentam o engajamento e eu continuo produzindo aqui esse conteúdo para vocês. Questão 91. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme é ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com a tensão de 90 volts e 130 volts, tá? Apesar da fonte ser 120, né? Então ela não vai poder funcionar com a tensão máxima aqui, que seria 130. Então tem que ser maior que 90 volts. Beleza. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Ou seja, aqui no esquema a gente tem várias lâmpadas, certo? De resistência 200 ohms, que não estão conectadas ao circuito, certo? Estão aqui, o circuito está aberto. E ele pergunta quantas lâmpadas eu posso conectar de tal forma que ainda tenha uma tensão aqui nessa parte do circuito, né? Essa parte aqui, de 90 volts, e assim fazendo a TV funcionar, tá? Acendendo as lâmpadas e a TV. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? É simples, tá? Bem simples. Só você lembrar que quando você tem várias lâmpadas assim, ou resistores, tá? Em paralelo, certo? E eles têm a mesma resistência, você pode calcular a resistência equivalente disso aí, como sendo o valor da resistência em ohms, dividido pelo número, vou colocar aqui, pelo número de lâmpadas, no caso aqui, de lâmpadas mesmo, ou de resistores conectados ao circuito, tá? Essa daqui é a resistência em paralelo só das lâmpadas. Só que eu tenho que fazer a resistência equivalente em paralelo juntamente com a TV, tá? Para que isso, professor? Para que eu preciso fazer isso? Para descobrir, né, na verdade, a tensão que vai passar aí nessa parte do circuito, depois do cabo, né? Você tem aqui a resistência do cabo, e vai sair uma corrente aqui, né? Na verdade, a corrente tem todo o fio, né? Mas aqui, nesse início aqui do cabo, vai ser a corrente total, né? Ou seja, a corrente com a tensão, que funciona com a tensão da fonte, certo? Quando ele passa aqui pelo resistor do cabo, a tensão cai, certo? De tal forma que ainda vai ser a mesma tensão, certo? É uma tensão diferente dessa daqui de 120, vai ser uma tensão menor, tá? Vou até colocar aqui de outra cor, vou colocar de azul, tá? Vai sair uma outra tensão aqui, ó. Só que essa tensão vai ser a mesma para todas as lâmpadas que estiverem conectadas, tá? E para a TV. Ou seja, se aqui for B, essa tensão aqui eu posso chamar de A, né? Só para diferenciar, tá? Que essa tensão aqui, ó, que está nessa parte do circuito, é A. E essa outra aqui, a tensão que está no restante do circuito, é B, tá? Entendidos isso, podemos calcular agora a resistência equivalente dessa parte aqui em paralelo, certo? Depois, fazer a associação da resistência equivalente dessa parte aqui em paralelo com o resistor aqui, somar, né, com essa resistência e descobrir qual é a corrente total, tá? Tendo a corrente total, podemos calcular a queda de tensão que ocorreu na passagem, né, da corrente pelo resistor de 10 ohms, tá? Ou seja, se eu tenho uma tensão de 120, ela cai, e eu sei que essa tensão que caiu vai ser a mesma para as lâmpadas e para a TV, eu descubro, na verdade, a tensão que vai fornecer, né, vai estar nessa parte do circuito conectado à TV. Então, eu necessariamente tenho que fazer a resistência equivalente de todo esse circuito aí em paralelo, depois fazer a associação em série com o resistor do cabo, descobrir a resistência equivalente desse circuito e assim descobrir a corrente total, tá? Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu me organizar aqui, na verdade, tá? A ideia é basicamente isso que eu estou falando. O que será a tensão da TV? Que é o que eu quero saber, né? A tensão da TV vai ser 120 menos a tensão do cabo, tá? A tensão que o cabo está utilizando ali, certo? Beleza. Qual é a tensão do cabo? Professor, eu não sei. Tem que lembrar lá que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. E qual é a corrente que passa aqui, ó? Não é a corrente gerada aqui pela tensão da fonte, né?
Então vai ser a corrente total. Por que eu chamo de corrente total? Porque quando ela passa pelo resistor, ela vai se dividir em outras dois tipos de corrente. Dois tipos de corrente, né? Corrente I1, certo? Vou chamar de I1. E ela vai ser a mesma aqui para esse carinha também, porque é a mesma resistência e vai funcionar com a mesma tensão. E aqui vai ser uma outra corrente I2, porque a resistência aqui é diferente, tá? Então, na verdade, a corrente total ela vai se dividir, né, em outras duas, em I1 mais I2, certo? Se ela se dividiu, quando eu somar elas de novo, vai ter que voltar a ser a corrente total. É assim, tá, pessoal? Beleza. Por isso que eu vou fazer a resistência em paralelo aqui, de novo, né? Das lâmpadas, das N lâmpadas conectadas a esse circuito, juntamente com a TV. Depois eu vou fazer a associação em série dessa resistência equivalente com a resistência do cabo. E aí eu vou descobrir a corrente total, tá? Beleza. Na verdade, eu nem fiz aqui, né? Eu vou substituir esse carinha aqui, ó, que é a tensão do cabo, pela resistência do cabo, tá? Vou colocar aqui 120 menos a resistência do cabo, que já é dada lá, né, 10 ohms, vezes a corrente que passa por ele, que no caso é a total. E eu só consigo descobrir a total quando eu tiver resistência total aqui do circuito. Por quê? Eu vou mostrar aqui, tá? Porque eu só vou ter a resistência, a corrente total se eu tiver a resistência equivalente de todo esse circuito aí, de todos esses resistores. Pensa aí, a corrente, só trazendo para cá, a corrente vai ser o quê? A tensão, né? Dividido por quem? Pela resistência. Beleza. A tensão vai ser da fonte. E a resistência vai ter que ser de todo o circuito, né? Então vai ser a resistência total. Tá? Aí dentro da resistência total vai ter a parcela aqui das lâmpadas que estão em paralelo, mais, né, o inverso, né, já vou colocar aqui, né? Mais a associação da resistência de 50 ohms da TV, tá? Eu vou fazer isso aqui melhor, tá? E depois vou ter que pegar, deixa eu até aqui, 50 ohms, certo? Essa partezinha aqui, ó, que é essa parte do circuito, as lâmpadas em paralelo com a TV, e fazer associação em série com o cabo, tá? Com a resistência do cabo. Vou fazer passo a passo aqui e vocês vão entendendo, tá? Beleza. Vamos lá. Para fazer a associação da resistência equivalente aqui em paralelo da TV com as lâmpadas, eu já tenho uma parte da resistência equivalente das lâmpadas, né? Mas basta eu fazer isso aqui, ó. O inverso da resistência equivalente para qualquer associação em paralelo vai ser o quê? Vai ser o inverso da soma a soma dos inversos das resistências, né? Então, qual é a resistência de N lâmpadas? É 200, né? Dividido por N lâmpadas. Mais o inverso da resistência da TV. Vai ser o quê? 50 ohms. Beleza. Isso aqui será igual ao quê? A NL, né, que é N lâmpadas, sobre 200 ohms. Fica parecendo um R, eu não sei fazer essa letrinha ômega aqui direito. Beleza. Eu vou reescrever isso aqui como sendo 4 sobre 200 ohms. Tá? Se eu dividir aqui, em cima e embaixo por 4, volta a ser esse camarada aqui, tá? Bom, mesma base, né? Só somos expoentes. Então, deixa eu colocar até um pouquinho para cima. Então, o inverso da resistência equivalente para aquela parte ali em paralelo vai ser o quê? NL mais 4 sobre 200. E isso aqui vai ser o quê? A resistência equivalente é igual a 200 ohms sobre NL mais 4, tá? Essa aqui é a resistência, vou colocar assim, em paralelo, tá? Resistência equivalente em paralelo. Beleza. Agora vamos nos atentar a descobrir qual é a corrente total que passa ali no cabo, tá? Essa aqui é a resistência equivalente. Mas eu preciso encontrar a corrente total que passa ali no cabo. E a corrente total vai ser a tensão da fonte, tá? Sobre a resistência total do circuito. E quem é a resistência total do circuito? Vai ser a soma, né? Vai ser a associação em série. É como se eu substituísse todos esses resistores aqui, as lâmpadas junto com a TV, por um resistor só, que equivale a esse camarada aqui, ó.
200 ohms dividido por NL mais 4, né? E somar-se com a resistência de 10 ohms do cabo. Então vai ser 10 ohms mais a resistência equivalente da parte em paralelo, né? Vou botar um P aqui para não confundir. Beleza. Essa daqui é a associação em série, tá? Isso aqui é a associação em série. Tá? Beleza. A resistência total vai ser 10 ohms mais 200 ohms dividido por NL mais 4, tá? Bom, professor, agora só falta descobrir quantas lâmpadas podem ser ligadas. Entendendo, né, que a partir do momento que eu vou adicionando lâmpadas ao circuito, ou conectando lâmpadas ao circuito, o meu denominador ele aumenta, porém, essa parte aqui como um todo diminui, né? Eu estou dividindo um valor, né, por um valor maior. Em vez de eu dividir, se fosse 0 lâmpadas, seria só 4, né? Aí 200 dividido por 4 vai dar o quê? 50, né? Então, 50 mais 10, 60. Esse é um valor. Agora, se eu não tem nenhuma lâmpada adicionada, só tem a TV, né? Se eu adicionar uma lâmpada, o que é que vai acontecer? Vai ser 5. 200 dividido para 5, 40. Aí 10 ohms mais 40 vai dar o quê? 50. Veja que a resistência total diminui, tá? E a partir do momento que eu vou adicionando lâmpadas a esse circuito, conectando lâmpadas, eu vou diminuindo a resistência total, certo? Beleza. Se eu vou diminuindo esse carinha aqui, conforme eu vou adicionando lâmpadas, o que vai acontecer com a minha corrente? Eu vou adicionar um valor hipotético aqui, tá? Vou deixar 120, que é o valor que a gente conhece. Aí eu vou colocar aqui 2, tá? Não, na verdade eu vou colocar aqui 4, tá? E o resultado disso aqui vai ser 30, né? 30 ampere, tá? Se isso daqui, em vez de ser 4, se a resistência total não fosse 4, fosse 2, quando a gente vai adicionando lâmpadas, a resistência vai caindo, né? Então, vai diminuindo. Se eu dividir isso aqui por 2, a corrente já vai para 60, tá? E a corrente vai aumentando, certo? O que vai acontecer aqui se a corrente for aumentando? A equação que a gente vai usar é essa daqui, ó. 120 menos a resistência do cabo vezes a corrente total. Se esse camarada aqui vai aumentando, o valor da tensão na TV vai diminuindo, né? Aí a gente quer um valor que seja maior que 90 ou até mesmo 90, tá? Então tem que ficar nesse valor, tá? E que valor aqui a gente tem para... que menos 120, né? Eu tenho 120 e vou ter que diminuir um valor que dê 90. Qual seria esse valor? 30, né? Então a gente tem que achar uma corrente que vezes 10 dê um valor ali menor que 30, tá? Para que a gente tenha uma tensão suficiente que ligue certa quantidade de lâmpada e a TV. Beleza, vamos lá, da continuidade. Agora precisamos ter em mente quantas lâmpadas eu posso conectar aqui. Eu vou começar com uma lâmpada, né? Não vou começar com 0. Eu deveria começar com 0, né? Mas a gente pode até fazer de cabeça. Se fosse 0, seria 50, daria 60 a resistência total, né? O valor aqui que eu obteria para... Vou colocar aqui. Para 0 lâmpada, não tem nenhuma lâmpada conectada. A resistência total seria igual a 60, né? 60 ohms. Aí lá eu teria que substituir na parte da corrente, né? Ou seja, a corrente total seria o que? A tensão da fonte, que é 120, dividido por 60, tá? Aí simplifica aqui. Isso aqui vai dar o quê? 2, né? 120 dividido para 2 seria exatamente isso. Vamos lá. 2 o quê? Ampere. Aí lembra que eu tinha que ir lá, a tensão da TV é igual a 120 menos 10, né, que é a resistência do cabo, vezes a corrente, que é 2 amperes. Isso aqui vai ser o quê? A tensão da TV vai ser igual a 120 menos 20. Aí ficaria o quê? 100, né? 100. Bom, 100 dá para conectar nenhuma lâmpada, que ele pede o máximo, né? Então eu vou supor que o máximo não seja 0, tá? Eu já poderia descartar isso aqui de uma vez. Ainda não é um valor, ainda tem 100 volts, né? Esqueci a anuidade aqui. A gente tem que testar para mais lâmpadas, ou seja, para N1, N2, tá? Eu aconselho você nunca colocar 0, porque nem nas alternativas lá tem, tá? Nem aqui tem. É só para tirar aqui mesmo. A gente não começa com essa, tem que começar com o que tem nas alternativas, pelo menos, né? Então, eu vou colocar aqui para N igual a 1. N igual a 1, a resistência total vai ser isso aqui, ó. Vai ser 10, né? 10 ohms, mais 200 ohms sobre 1 mais 4, né?
Aí eu vou colocar só essa partezinha aqui em destaque, tá? Aí vai ficar 200 ohms dividido por 5. Isso aqui vai ser 40, né? Beleza. 40 mais 10, resistência total igual a 50 ohms. Aí você vai fazer o mesmo esqueminha que eu fiz ali. A corrente vai ser o que? A corrente total vai ser igual a 120 dividido, né, por 50. Simplifica. E sempre que você está dividindo por 5, você faz assim, 12, 10 sobre 2. Aí isso aqui vai ser o que? 2,4, né? Você pode simplificar aqui, ó, 12 com 10, andou uma vírgula, né? Fica 1,2. Aí você... Deixa eu colocar aqui melhor, né? 12, tá assim. Aí vou fazer assim. 12 vezes 2 sobre 10. Aí você pode simplificar, né? Vai dar 24 sobre 10, que é igual a 2,4 ampere, tá? Sempre que você está dividindo por 5 é a coisa mais fácil do mundo, tá? Dividindo, multiplicando, sempre é sempre assim, tá? Você pode reescrever como 10 sobre 2, que facilita demais a sua vida, tá? Beleza. Aí isso aqui é a corrente total que vai estar passando lá. Aí você vai lá e vai substituir. Pronto, com a corrente aqui que a gente descobriu, né? A corrente total, para quando tiver uma lâmpada apenas conectada, você vai lá e joga na tensão da TV, que é igual a 120. 120 menos 10 vezes 2,4, que vai ser o quê? 24 menos 120, 96, certo? Beleza. Eu acredito, né, que... Veja lá, você tinha 100, né, no primeiro caso, e caiu para 96. Caiu 4, tá? Então, mais ou menos tem uma ordem aí de queda, tá? Se você for adicionando lá. Beleza. Agora vamos testar para n igual a 2. Acho que dá para fazer igual a n para duas lâmpadas conectadas no circuito. Então, a gente vai pegar o mesmo esquema, tá? Vamos tentar calcular aqui a resistência total. A resistência total é 10 mais 200 ohms. Aí aqui vai ser 2, né? 2 mais 4. Aí isso aqui vai ser 10 mais 200 dividido por 6. Isso aqui. 33,33333. Eu vou colocar só esses três primeiros aqui, tá? Ou posso arredondar para 5 aqui, não vai fazer tanto caos assim não, tá? Beleza. Eu vou deixar só o 3 mesmo, 3,3. Beleza. E somando isso aí vai ser o quê? 43,3, tá? Essa aqui é a resistência total. Beleza. Aí você joga lá. Quem é a corrente total que vai passar pelo cabo? Vai ser 120 dividido por 43,3. Isso aqui vai ser o quê? 2,7. Não vou deixar 7, tá? Esse aqui é o valor que eu encontrei. Beleza. Aí você pega lá na tensão da TV, a tensão da TV vai ser igual a 120 menos 10 vezes 2,7, tá? Isso aqui vai ser o quê? 27,7. Isso daqui vai ser aproximadamente 92,3, né? Aproximadamente. Beleza. Veja, quanto é que caiu de novo? Mais ou menos 4, né? Caiu 3,7. Ou seja, a tensão, né? Eu tô até esquecendo de colocar aqui a tensão. Beleza. A tensão ela tá caindo ali entre 4 volts e 3,7 volts, tá? Essa aqui é a sequência assim que eu vou adicionando uma maior quantidade de lâmpadas. Eu não vou fazer aqui para n igual a 3, porque eu sei que não vai dar um valor menor, né? Para n igual a 3, ou seja, o numerador aqui seria 7, certo? Se eu adicionar mais 3 em vez de 2, aqui vai ser 7. O denominador vai crescer e como um todo, né, essa divisão aqui, ela vai diminuir, certo? Essa eu tô dividindo um valor por um valor ainda maior. Então eu vou ter partes menores, tá? Então, quando eu somar isso aqui, vai dar um valor menor que 43. Como vai dar um valor menor que 43, eu vou ter um valor menor, eu vou ter 120, né, aqui nesse caso, dividido por um valor menor. Ou seja, se eu estou dividindo por uma menor quantidade de pessoas, vamos pensar em pessoas, eu vou ter uma quantidade por pessoa maior, tá? Então esse valor aqui aumentaria, e a subtração desse valor aqui, que seria maior que 2,7, vai dar um valor menor que 92,3, tá, pessoal? Menor de tal forma que vai ser menor que 90. E não tem como ser menor que 90, né? A tensão da TV, ela não pode ser menor que 90, tá?
Eu não vou fazer aqui, mas vocês podem fazer em casa, certo? E a resposta certa é n igual a 2, tá? Beleza. Aí você vem aqui e marca letra B, tá? Não é difícil, porém um pouquinho extenso. Até porque eu tava explicando, né? Quando você tá lá na prova do Enem, dá pra resolver isso aqui de uma maneira até mais fácil, brincar, tá? Mas espero que vocês tenham entendido, tá? E é isso, pessoal. Se gostaram, deixem um like e compartilhem também, tá? Valeu!